Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse sábado, dia 26 de abril de 2025, sábado onde teremos vários jogos aí pela Premier League, pela Bundesliga, pela Copa do Rei da Espanha, pela Copa da Inglaterra e também, é claro, o nosso querido Brasileirão aí. Então separei as melhores oportunidades para a gente poder operar nesses jogos desse sábado e vou trazer aqui para vocês, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, convido você a se inscrever, clicando no botãozinho aqui para se inscrever no canal, só um clique e ajuda muito o canal a continuar crescendo, né? Então se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo para espalhar esse conteúdo para um número cada vez maior de pessoas e deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma reclamação, deixa tudo aqui nos comentários que a gente vai interagindo por ali. Maravilha? Vamos lá, vamos falar dos jogos então desse sábado, começando às 8h30 da manhã, já temos um excelente jogo aqui para trabalhar, Chelsea e Everton. Temos o Chelsea na sexta colocação do campeonato, ocupando hoje uma vaga que o leva à Europa League. Então a aspiração do Chelsea nessa reta final de Champions League é justamente nessa reta final de Premier League é pegar uma vaga na Champions League, né? Para isso precisa estar no G5 do campeonato aqui, né? Abriram 5 vagas, então o Chelsea na sexta colocação precisa melhorar um pouquinho para conseguir chegar no seu objetivo, que é atingir aí uma vaga de Champions League, né? Tá com 57 pontos, o primeiro que pega a Champions League aqui é o Newcastle com 59, então vencendo o Everton nessa partida, o Chelsea consegue passar o Newcastle aqui, que também vai jogar nessa rodada, né? Então tem que ficar de olho aí no resultado do concorrente, né? Mas pode encostar aqui no Forest e provavelmente vai seguir na briga aí para tentar essa classificação para a próxima Champions League. É claro, precisa somar pontos dentro de casa contra uma equipe difícil, né? Um visitante que geralmente acaba aí conseguindo fazer um jogo complicado contra seus adversários, que é a equipe do Everton, né? A gente já viu em outras temporadas o time do Everton tendo dificuldades, ficando ali próximo da zona de rebaixamento. Esse ano chega no final da temporada aí sem correr nenhum risco grave aí de rebaixamento. A equipe do Everton tá na 13ª colocação. É claro, quanto mais posições o time conseguir subir na tabela até o final do campeonato, melhor para a receita do clube, né, que tá aí mudando de estádio recentemente também. Então o Everton tem toda essa questão aí de uma reambientação no seu novo estádio, né? Aqui como visitante, se a gente pegar o retrospecto do Everton aqui, é interessante a gente pegar não só o retrospecto do Everton, mas pegar o retrospecto do confronto direto entre as duas equipes, né? Se a gente pegar aqui o Everton apenas como visitante, vocês vão ver aqui que ele tem uma derrota, 2 vitórias e 2 empates, né? Então é um time que vem dificultando a vida aqui, inclusive para times do topo da tabela, né? Venceu o Forest fora de casa, né? Perdeu para o Liverpool, que é o líder do campeonato, normal. Empatou com o Wolverhampton, que é um time difícil também de jogar na casa deles. O Everton conseguiu arrancar um empate. Empatou com o Brentford e venceu o Crystal Palace, né? Então aqui o Everton tem uma sequência boa como visitante aqui contra o Chelsea, né? Eu não trabalharia aqui exclusivamente alguma posição a favor do Chelsea, justamente pelo bom retrospecto do Everton como visitante, e se a gente levar em consideração aqui, o Chelsea também tem alguns desfalques importantes, né? Destaque aqui para o Mudryk, que é um jogador que sempre que entrava vinha muito bem no time do Chelsea, e sem esse jogador aqui, a dinâmica ofensiva da equipe do Chelsea muda um pouco, né? O time ainda continua sendo muito agressivo, muito agudo, muito efetivo, né, quando tem a posse da bola, mas o time do Everton vai impor dificuldades aqui para o time do Chelsea, não vai ser um jogo fácil. O time do Everton também tem alguns desfalques importantes aqui, mas ainda acredito que não seja um jogo para a gente ir em back ao Chelsea aqui com muita tranquilidade, tá? Esperar o jogo começar, ver como é que as equipes se comportam, mas eu recomendaria um lay ao Everton ou mesmo mercado de over goals aqui, onde a gente tem uma odd perto de 1,90 para trabalhar a linha de 2,5 gols aqui nesse confronto, perfeito?
Depois a gente vai então para os jogos das 11 horas da Premier League. Destaque aqui para Newcastle e Ipswich. A gente tem o Newcastle na 5ª colocação, como eu havia falado para vocês. A race recente, olha aqui, o Newcastle tem 4 vitórias e 1 derrota, sendo que essa última derrota aqui foi para a equipe do Aston Villa, né? O Aston Villa que está na 7ª colocação aqui, também está tentando ingressar aí na classificação para a Champions League, está na mesma condição aí do Chelsea, basicamente. A diferença aqui é no saldo de gols, tá? Mesma pontuação, diferença apenas no saldo. E a gente tem a equipe do Newcastle, além da motivação para defender essa posição aqui na tabela, tem esse retrospecto muito interessante jogando dentro da sua casa e vai pegar um adversário que está na zona de rebaixamento aqui. O Ipswich está com 21 pontos, já está muito, muito distante aqui, está praticamente matematicamente rebaixado já também, sendo que o West Ham, que é o primeiro que está fora da zona da degola aqui, com 36 pontos, né? É uma diferença muito grande de pontuação aqui, né? São 15 pontos de diferença, então vai ser muito difícil o Ipswich buscar essa diferença de pontos nas rodadas que faltam, né? Faltam 4 rodadas, vão faltar 4 rodadas, tá matematicamente rebaixado. Então, a briga aqui nesse confronto, necessidade de vitória, pende muito mais para o lado do Newcastle do que para o Ipswich. Então, teremos um time aqui que vai jogar basicamente sem mais nada a perder, né, que é o time visitante, e o time da casa que precisa conseguir resultado. Então, naturalmente, a odd está muito amassada para o lado do favorito aqui, tá? Seria possível trabalharmos a goleada do Newcastle. Acho um mercado interessante aqui o back goleada, o time da casa, mas sempre levando muito em consideração aqui que o time adversário não tem muito o que perder, então provavelmente vai ir para cima, vai tentar fazer um jogo aqui não de superioridade, mas pelo menos de não ficar 100% do tempo na defensiva, vai tentar sair para o jogo de alguma maneira aqui em alguns momentos e vai deixar espaço para o Newcastle. Então acho que dentro desse cenário teremos aqui sim um possível cenário para a goleada do Newcastle, beleza? Depois a gente tem aqui Brighton e West Ham. O Brighton também está na disputa aqui por uma vaga de competição europeia, está na 10ª colocação com 48 pontos, à frente dele tem o Fulham com 48 também, Bournemouth com 49, o Aston Villa com 57, aqui já vai para uma distância muito maior, tá? Então para chegar nessa zona de classificação aqui, teria que buscar 9 pontos de diferença, contando com o tropeço de 2 concorrentes diretos aqui, né? 3 seriam, contando com o tropeço de 3, contando com o Aston Villa aqui também, né? Então o Brighton precisaria fazer uma campanha de campeão aqui nas rodadas que falta para poder conquistar essa vaga aí numa Conference League, né? Que seria o objetivo mais alcançável aqui. O West Ham está lá embaixo, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, não corre mais risco de ser rebaixado também, né? Então a gente deve ter aqui 2 times com interesse parecido na vitória, mas é claro, a fase do Brighton e a qualidade técnica do Brighton nesse momento é muito melhor que a do time do West Ham. Então aqui a gente pode eventualmente pensar em trabalhar alguma coisa a favor do time da casa. A minha sugestão para vocês é um leia West Ham aqui, tentar pegar uma correção desse preço aqui, que se o West Ham entrar como tem entrado nas últimas partidas, a gente vai ver a race recente aqui do West Ham, empate, derrota, empate, derrota, empate. Então faz muito tempo que não vence e jogando como visitante a tendência é ter uma postura ainda mais retraída. Embora a gente tenha aqui uma race também do time do Brighton muito parecida, tá? Também tem uma sequência aqui de empates e derrotas, até tem 3 derrotas e 2 empates, tá pior ainda que a do West Ham, mas a tendência é do Brighton voltar a vencer dentro de casa, ou pelo menos voltar a praticar um bom futebol aqui, o que nos leve a poder operar aqui em leia o time visitante, ok?
Bom, tem outros jogos da Premier League, mas eles são menos interessantes que esse, então eu vou direto para a Bundesliga, onde teremos jogos mais bacanas aqui para a gente poder analisar. O primeiro deles é o Leverkusen contra o Augsburg. O Leverkusen já praticamente não tem mais como sonhar com o título aqui, pela distância que está do Bayern de Munique. O Bayern virtualmente campeão aqui, deve confirmar o título aí na próxima rodada, né? Caso vença a sua partida, o Bayern já fica inalcançável aqui pelo time do Leverkusen. Ainda matematicamente, se o Bayern perder todas e o Leverkusen ganhar todas, ainda é possível, mas virtualmente é muito difícil disso acontecer, né? O Leverkusen vai jogar contra o Augsburg, que é o 10º colocado do campeonato. O time do Leverkusen vem numa race muito boa, embora tenha empatado as duas últimas partidas aqui, né? Empatou em 0-0 contra o Union Berlin, depois empatou em 1-1 contra o São Paulo. Dois times aqui da parte de baixo da tabela, tá? Então o Leverkusen tem mais dificuldade para jogar contra equipes que jogam um pouco mais fechadas, que jogam um pouco mais de maneira reativa. O Augsburg não é uma dessas equipes. O Augsburg é uma equipe que gosta de jogar mais na transição de velocidade, não é um time que fica tão fechado. Então a gente tem visto aqui, ó, se a gente pegar aqui a média de gols do Union Berlin aqui, ó, fez 30 e tomou 44, né? O Augsburg fez 33 e tomou 40, né? Então a gente tem aqui alguma semelhança em relação à quantidade de gols feitos e sofridos, né? Mas a equipe do Augsburg é uma equipe um pouco mais aberta, digamos assim, do que as equipes com as quais o Leverkusen não conseguiu vencer nos últimos confrontos, tá? Então aqui a gente tem uma possibilidade de ver o Leverkusen jogando um futebol que justifique essa odd de favorito aqui abaixo de 1,40. Então podemos ter aqui um back favorito nesse jogo do Leverkusen contra o Augsburg. Atentem para essa partida porque pode ser uma entrada interessante aqui, levando em consideração que o Leverkusen é uma equipe dentro de casa muito consistente e é uma equipe que costuma apresentar bom padrão aí para a gente trabalhar a favor deles. Depois a gente tem também pela Bundesliga, no mesmo horário, às 10h30 da manhã, Bayern de Munique e Mainz. Mainz que vem fazendo um bom campeonato alemão também nessa temporada. Se a gente pegar aqui na tabela, eles estão hoje na 6ª colocação, já estiveram aqui no G4 do campeonato. Caiu algumas posições aí, porque é natural um time com um elenco mais limitado ter uma oscilação nessa reta final do campeonato. O desgaste acaba influenciando muito aqui, né? Então equipes como o Leverkusen tem um elenco melhor, o Leipzig tem um elenco melhor, eles vão se destacar um pouco mais nessa reta final do campeonato, né? Mesmo o Dortmund, que é uma equipe que fez um primeiro turno muito fraco no campeonato alemão e acabou tendo que fazer um campeonato de recuperação no segundo turno aí, né? Tendo um elenco um pouco melhor, já se aproxima também nessa região aqui e é o primeiro colocado fora da zona aqui de classificação para competições europeias. Então, para a equipe do Mainz, ainda vive o sonho de disputar uma Champions League, né? O Leipzig, que é o 4º colocado, o primeiro aqui que ocupa uma vaga de Champions League, tem 49 e o Mainz tem 47. Então, se o Mainz conseguir uma vitória contra o Bayern aqui, né, e contar com algum tropeço aqui do Leipzig, do Freiburg, do Frankfurt aqui, né, o time do Mainz ele consegue encostar nessa zona de cima aqui e tentar ainda uma vaga de Champions League aqui. É muito difícil, obviamente, vai jogar fora de casa contra um time que vai estar disputando pelo título da competição. Então aqui a gente tem a odd do Bayern a 1,22, levando muito em consideração esse fator que pode ser o jogo do título da temporada aqui para o Bayern de Munique. Eles vão com tudo para cima do adversário, né? Então a gente pode esperar um jogo muito interessante para trabalhar mercado de gols, né? A linha de gols obviamente vai estar bem amassada, aqui abaixo de 1,40. A gente pode tentar pegar back ao favorito no Bayern. Eu acho difícil pegar um back a goleada do Bayern aqui, justamente porque o Mainz é uma equipe que tem mostrado uma certa solidez no campeonato, embora tenha oscilado aí nessas últimas rodadas, mas é um time que dificilmente toma de goleada dos seus adversários. Se a gente pegar pelo retrospecto aí, nas últimas temporadas aí, o Mainz foi uma das poucas equipes que conseguiu golear o Bayern, inclusive, né? Quando o time de Munique não estava muito bem. Então, aqui a gente tem um indicativo também interessante de que
não vai vender barato aqui uma derrota esse time do Mainz, mesmo jogando fora de casa num estádio com ambiente completamente a favor do time do Bayern aqui, levando em consideração que pode ser sim o jogo do título, tá? Então, a ideia é operar um back ao Bayern. Nesse preço aqui fica difícil, o time tem que estar amassando muito, tá? Mas back ao Bayern em mercado de gols, talvez gol HT, mais uma linha de gols aqui a gente pode tentar explorar dentro desse cenário nesse jogo do Bayern contra o Mainz, ok? Depois a gente tem aqui ainda na Bundesliga o Hoffenheim contra o Dortmund. Esse jogo aqui eu separei única e exclusivamente para a gente tentar abordar o mercado de gols, tá? Bastante desfalques aqui no time do Hoffenheim e alguns desfalques importantes também no time do Dortmund, que a gente já comentou em outros vídeos aqui de análises, né? Como o Dortmund está mais fragilizado defensivamente com os desfalques aqui, o Hoffenheim também vai um pouco descaracterizado aqui pela ausência de jogadores importantes aqui na sua equipe, principalmente no setor de meio campo aqui. Então a gente deve esperar por um jogo que tenha muitos espaços, que seja muito aberto. Se a gente pegar a linha de gols aqui dessa partida, vamos ver aqui, o over 2,5 tá pagando 1,45, então extremamente amassado. A expectativa do mercado é que tenha muitos gols nesse jogo mesmo, né? O Dortmund tá aqui na sétima colocação e o Hoffenheim na 15ª colocação. Não corre risco iminente de rebaixamento ainda, mas com 30 pontos a 5 à frente do time do Heidenheim, que jogaria a relegation aqui, só que está com um jogo a mais. O Heidenheim jogou hoje, acabou de jogar contra o Stuttgart e venceu, né? Então a gente tem aqui o Hoffenheim a 5 pontos da zona de relegation, precisaria somar pontos aqui para ter uma segurança maior nessa reta final de campeonato aqui. Então bem provável que o Hoffenheim vá com tudo para cima jogando dentro de casa. Muitos espaços aparecerão nesse jogo, é o típico jogo para gols aqui que a gente tem no cenário desse futebol alemão aqui, tá? Outro jogo que eu separei é Frankfurt e Leipzig. Aqui a gente tem uma disputa na parte de cima da tabela. Para mim, depois do jogo do Bayern aqui, que pode valer o título, esse jogo é o mais importante da rodada aqui no futebol alemão. Temos o terceiro contra o quarto colocados aqui no campeonato. A briga do Leipzig é para se distanciar aqui do Freiburg e do Mainz e também do Dortmund. Até o Bremen aqui com 45 teriam condições de alcançar o Leipzig aqui nessa briga pela última vaga da Champions League. Então, se o Leipzig vencer, além de segurar o Frankfurt, ele dá uma respirada aqui em relação à distância dos adversários, né? Vai ser muito difícil. Provavelmente, talvez o Mainz não vença o jogo contra o Bayern de Munique, mas o Dortmund pode vencer aqui o seu jogo contra o Hoffenheim, né? O Werder Bremen pode vencer também, vem numa sequência muito boa aqui de 4 vitórias seguidas. Então a gente tem aqui aspectos importantes para que esse jogo seja um jogo muito movimentado, seja um jogo com muitas chances de gols criadas por parte das duas equipes que estão com uma race bem parecida aqui, 3 vitórias, uma derrota e um empate, né? Os dois times estão com essa mesma corrida aí nas últimas 5 partidas, então é bem provável que a gente veja aqui um jogo muito equilibrado, um jogo de posse de bola dividida entre as duas equipes. Na minha visão, o time do Leipzig ele tem a tendência de ficar mais com a posse da bola por característica da equipe. O Frankfurt é uma equipe mais reativa, né? Não se importa em deixar tanto a posse para o adversário, mas quando pega na bola é um time extremamente vertical, extremamente agudo e deve levar bastante perigo contra o gol do Leipzig aqui. Para mim, mercado de gols também seria uma das primeiras alternativas para a gente trabalhar aqui. Odd de 1,50, a gente vê que a odd está bem estabilizada aqui no over 2,5, tá? Mas não impede que a gente consiga trabalhar eventualmente alguma correção de preço aqui, só que as janelas de oportunidade nesse tipo de jogo aqui, elas não são muito longas, então a gente vai ter aí oportunidade de ficar exposto no match odds aqui, 5, 7 minutos aí dentro do primeiro tempo, por exemplo, onde tenha uma oscilação um pouco maior, né? Se a gente conseguir fazer isso vai ser bom, mas eu não imagino que a gente tenha um cenário aqui de muita dominância de nenhuma das duas equipes, tá? Se isso acontecer, obviamente, a gente vai estar lá para aproveitar, ok? Mas o primeiro cenário aqui é para gols.
beleza? Depois vamos para... Fechamos de Alemanha. Vamos para os 2 jogos de Copas que a gente tem aqui à tarde, tá? O primeiro deles, esse aqui, Crystal Palace e Aston Villa, semifinal da Copa da Inglaterra, tá? A FA Cup aqui é uma competição mais antiga do futebol mundial. A gente tem na semifinal aqui Crystal Palace e Aston Villa, um grande jogo pra gente ver aqui. Esse jogo, ele é, se não me engano, é single leg aqui, como diz, né? É jogo único. Então, caso empate no tempo regulamentar, teremos prorrogação e pênaltis, tá? Esse é o regulamento da competição. Quem vencer esse jogo aqui vai pegar o vencedor de Forest e Manchester City, que jogam outra semifinal amanhã no mesmo horário, tá? Então, teremos aqui um confronto de 2 equipes. O Aston Villa, que disputa a vaga na Premier League, disputa a vaga de Champions League lá no G5 da tabela, né? Tá tentando uma vaga por lá, né? A FA Cup, ela não dá a vaga para a Champions League, ela dá uma premiação em dinheiro muito boa, inclusive, para o time vencedor, né? Além de ser um título de muita relevância no cenário nacional aqui na Inglaterra, né? Então, por ser uma competição muito tradicional, é aquela competição que o rei vai lá assistir o jogo no estádio, então tem toda uma cultura assim de muita relevância para esse título na temporada. Então a equipe que consegue vencer a Copa da Inglaterra tem aí um status de alto nível, né, no futebol inglês. Então o Crystal Palace aqui é uma equipe que vem tendo algumas oscilações ao longo do campeonato, mas vem fazendo uma boa temporada na minha visão, né? Com o investimento que tem e principalmente com a filosofia desse treinador aqui, o alemão Oliver Glasner, que treinou já o Werder Bremen, que treinou não me lembro se ele não treinou o Leipzig também, treinou o Wolfsburg, enfim, é um treinador que tem aí passagens por grandes clubes da Alemanha e está fazendo um trabalho fantástico no Crystal Palace, né, com um elenco que tem aqui bem diversificado, um estilo de jogo bem diferente, né, e vem conseguindo chegar aí nas competições aí, incomodando as equipes maiores aqui, e a gente tem um histórico de confrontos aqui dessas 2 equipes. Veja só, o Crystal Palace empatou com o Arsenal na última rodada da Premier League, um resultado bem difícil, né? Empatou com o Bournemouth, tomou 5 do Newcastle, tomou 5 do Manchester City, né? Então é um time assim que ele vai para o ataque sem medo de ser feliz. Se for para tomar de goleada, eles não estão nem aí. Já o Aston Villa é um pouco mais consistente, né? Tomou só 2 do Manchester City, meteu 4 no Newcastle, né? Ganhou do PSG por 3-2, não foi suficiente aqui, o PSG acabou classificando na Champions League, né? Mas é um time bem sólido, o Aston Villa, nessa temporada, que meteu 2-1 no Forest, que é o outro semifinalista do outro lado da chave, né? Então, pela Premier League, o Aston Villa vem fazendo, sim, um bom campeonato aqui, vem conseguindo ter uma média boa aqui de jogos sem tomar gol. As 2 equipes estão a 3 jogos sem tomar gol seguidos aqui, né? O Crystal Palace não vence, não perde há 4 jogos, né? E também não vence há 4 jogos, né? Então a gente tem aqui uma paridade aqui das equipes muito grande nesse confronto, tá? Jogo de Copa, pessoal, é o seguinte, o cenário vai depender muito de como as equipes se comportam nos primeiros minutos de jogo, tá? Então, se eu disser para vocês que a gente vai chegar com um cenário montado para poder trabalhar esse jogo pré-live, é muito provável que esse cenário, ele por vários motivos, ele não venha a se confirmar completamente, tá? Então daqui a pouco a gente pode ter um gol muito cedo saindo no jogo para qualquer um dos lados, que vai mudar completamente o estilo de jogo das equipes. A gente pode ter um cartão, a gente pode ter uma situação assim, que num jogo de Copa, num jogo eliminatório, ele tem um caráter muito mais decisivo do que num jogo de pontos, tá? Então isso tudo a gente tem que levar para campo na hora de poder fazer o nosso trabalho. A minha ideia nesse jogo é lei Crystal Palace, tá?
Acho que é uma abordagem que a gente já viu em outros momentos acontecendo, mas o Crystal Palace é uma equipe muito traiçoeira, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem trabalhou o Crystal Palace contra o Arsenal pela Premier League na última rodada sabe do que eu tô falando, né? É um time que, se ele tiver 2 chances, pode fazer 2-0, né? Assim que o time funciona. Ele é extremamente agudo, extremamente vertical, o estilo de jogo desse time, tá? É focado em botar a bola nos atacantes para que eles finalizem a gol. Então, essa aqui vai ser a grande diferença, a grande tônica desse jogo. Se o Crystal Palace não conseguir fazer isso, é um lei Crystal Palace para mim aqui. O Aston Villa, ele tem uma organização tática muito bem definida, muito mais arrumada do que o Palace aqui, tá? Bom, depois a gente vai para o outro jogo de Copa. Esse aqui, para mim, é o melhor jogo do dia que a gente tem nesse sábado. Barcelona e Real Madrid disputam a final da Copa do Rei da Espanha. Jogo único também, o jogo vai ser no estádio de la Cartuja, na Sevilha. Então a gente tem aqui o time do Barcelona com um desfalque importante aqui, que é o Lewandowski. O Ter Stegen, não sei se o Ter Stegen volta para esse jogo, tá? Mas aqui eles estão colocando o Chesney como titular, mas o Ter Stegen vem treinando, é as notícias que a gente tem de que ele já está recuperado da lesão, então vai ser uma opção técnica do treinador do Barcelona aqui, o Hans Flick, de colocar o Ter Stegen ou colocar o Chesney no gol, né? Não sei se ele vai arriscar colocar o Ter Stegen voltando de lesão, mas é mais goleiro do que o Chesney, né? Embora o Chesney não seja um goleiro ruim, mas o Ter Stegen é bem melhor, tá? Já tem o desfalque do Lewandowski na frente, que é um desfalque pesado, né? O Lewandowski foi muito importante nessa campanha do Barcelona, não só na Copa do Rei, mas também na La Liga, onde o Barcelona tá aqui na liderança do campeonato, se não me engano, com uma distância de 3 pontos para o Real Madrid. Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente ver como é que tá a La Liga. É o Barcelona com 76 e o Real Madrid com 72. Então são 4 pontos de diferença aqui, né? Do Barcelona para o Real Madrid. Então vai ter briga até o final aqui. O Real Madrid ainda tem chances de chegar, né, de disputar o título da La Liga também. Mas aqui a gente tem um jogo único, onde o Real Madrid vai completaço, né? A gente tem aqui os desfalques que a gente tem no Real Madrid. Talvez o de última ordem seja o Camavinga, que foi o último a se machucar. Desses outros aqui, o Real Madrid já, basicamente, o Ancelotti já supriu a ausência desses jogadores aqui. Óbvio que se eles estivessem todos disponíveis, o Real Madrid seria ainda melhor, seria ainda superior, tá? Mas eu vejo uma superioridade leve do Real Madrid nesse confronto aqui, justamente por ter o seu goleiro titular recuperado. Courtois está recuperado de lesão, já voltando muito bem, inclusive, né? O trio de ataque, o Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior aqui tem muita qualidade. O meio-campo também com o Tchouaméni, o Modric e o Bellingham também tem muita qualidade. Então o Real Madrid, para mim aqui, levaria uma leve vantagem, tá? Eu sei que o Barcelona está com um leve favoritismo aqui, devido ao histórico recente dos confrontos e devido também aí a campanha nessa competição, onde o Barcelona pegou aí talvez adversários um pouco mais difíceis. Se a gente pegar só a Copa, aqui a gente vai ver que o Barcelona pegou adversários um pouco mais difíceis, mas assim, é uma final, é jogo único, também se dá empate, é prorrogação e pênaltis, tá? Então, para Copas, eu acho o Real Madrid um pouco mais favorito do que o Barcelona, tá? Então eu vou ir nessa aqui, eu vou ir contra o que o mercado está me apresentando aqui. Não sei se teremos condição de trabalhar a lei ao Barcelona, tá? Assim como eu falei sobre o outro jogo, as janelas de oportunidade para trabalhar no match odds aqui serão curtas, né? A gente não vai ter um domínio absurdo de nenhuma das equipes aqui, mas para mim a falta do Lewandowski no time do Barcelona, ela pode ser sim um fator determinante aqui para esse confronto, tá? Vamos acompanhar juntos aqui, talvez eu faça uma live amanhã para fazer esse jogo aqui junto com vocês às 17 horas.
Barcelona e Real Madrid. Perfeito? Lembrando sempre, quem está junto comigo aqui nos vídeos é a Superbet. A Superbet é uma empresa que eu criei conta recentemente e tenho utilizado aí para fazer as minhas entradas pré-live. Sempre que eu mando alguma coisa lá no meu canal do Telegram ou no Instagram, eu mando entradas aí pela Superbet. Então, se você não tem uma conta, para criar uma conta é só escanear o QR Code que está na tela ou o link que está na descrição. Um site com uma navegabilidade muito boa, odds muito interessantes e uma variedade grande de mercados aí. Então, podem utilizar a Superbet, que é confiável, é garantido, beleza? Falando então dos jogos do Brasileirão que a gente tem nesse sábado aqui, o primeiro deles às 16 horas, clássico gaúcho entre Internacional e Juventude. O Juventude na 9ª colocação, Internacional na 12ª colocação do campeonato. A gente já tem aqui algumas situações que a gente precisa pontuar que são bem interessantes. A primeira delas é no caso do time do Inter, que vai com força máxima contra o Juventude e pretende poupar jogadores no meio da semana no jogo da Copa do Brasil contra o Maracanã, porque depois vai engatar uma sequência que pega o Corinthians fora de casa e pega o Atlético Nacional pela Libertadores fora de casa lá na Colômbia também. Então a tabela do Inter é muito complicada nos próximos jogos aqui, numa distância curta de tempo. O Inter que já está tendo aí uma pequena oscilação, né? Devido à sobrecarga em alguns dos seus principais jogadores, né? Então o time já não vem conseguindo apresentar um futebol de um nível tão intenso quanto vinha apresentando aí lá nas primeiras rodadas do campeonato, né? Um time que está aí com uma sequência já de 4 jogos sem vencer. Esse jogo aqui, essa vitória, teve uma vitória aqui contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, né? Mas aqui a gente tem 3 jogos do Brasileirão que o Inter não venceu e mais 2 da Libertadores que o Inter não venceu. Então, são 5 jogos sem vencer que o Inter já acumula aqui, né? Então, precisaria vencer o Juventude aqui para poder dar uma melhorada na tabela. O Juventude que vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro, né? Teve aqui um empate contra o time do Mirassol, é ok. Para mim, o Juventude vai disputar contra o Mirassol os mesmos objetivos na tabela, né? Tomou 6 do Flamengo, essa aqui estava fora do script, mesmo o Juventude sendo um time tecnicamente bem inferior ao Flamengo, tomar 6 do Flamengo é algo para ligar o alerta, né? Venceu o Ceará por 2-1 dentro de casa. Venceu o Botafogo perdeu pro Botafogo por 2-0 fora de casa e venceu o Vitória por 2-0. Então, contra o Mirassol, contra o Ceará e contra o Vitória, o Juventude fez aquilo que tem que fazer, né? Que é ganhar em casa e tentar tirar um ponto fora de casa, coisa assim, empatar fora de casa, né? Então, fez o seu trabalho com o Juventude. Agora, contra os times mais fortes do campeonato, o Juventude naturalmente não consegue ir bem, perde pontos aqui, e a tendência que a gente tem ao Inter sendo bem superior ao Juventude nesse jogo aqui também. Não sei se o jogo todo, né, mas provavelmente a gente vai ter uma janela aqui para poder fazer alguma coisa a favor do Internacional aqui contra o Juventude, né? Essa odd não é uma odd interessante aqui. Para mim, no futebol brasileiro, esse preço aqui teria que estar perto de 1,60, tá? Então, aqui fica a minha ressalva em relação à odd, mas naturalmente o Inter é favorito aqui nesse jogo contra o Juventude, ok? Passando para frente aqui a gente tem Mirassol e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não vem numa boa fase, né? Tá na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Venceu apenas uma partida, teve 2 derrotas e 2 empates. O Mirassol tá lá na 11ª colocação, 3 empates, uma vitória e uma derrota. O Atlético Mineiro que se complicou aí na Sul-Americana também, tá tendo dificuldades aqui. Vamos ver como é que foi os últimos jogos do Atlético Mineiro aqui, né? Empatou com o Caracas em 1-1, venceu o Botafogo de 1-0 dentro de casa, um resultado ok. Perdeu para o Santos fora de casa por 2-0, empatou com Vitória por 2-2,
né? Ganhou do Iquique, aqui, que é uma equipe fraquíssima aí da América do Sul, né? Empatou com o São Paulo 0-0, empatou com o Cienciano 0-0. Então aqui os resultados do Atlético Mineiro não vem sendo aquilo que a equipe esperava, que a torcida esperava, pelo investimento do clube, por todo o contexto aí que o Atlético Mineiro vem contratando jogadores de alto valor aí. Então tá já na obrigação aí o Atlético Mineiro de tentar pelo menos somar algum ponto fora de casa aqui contra o Mirassol. É favorito na odd e é favorito também dentro do campo, tá? Para mim aqui seria um lei Mirassol aqui pra gente operar nesse jogo. O time do Mirassol que já conseguiu surpreender o Grêmio, meteu 4-1 no Grêmio na rodada retrasada do campeonato. Então a gente tem aqui a possibilidade do Mirassol surpreender mais um grande aqui jogando dentro da sua casa. Tem um fator local interessante aqui o time do Mirassol, mas também se a gente levar aí pro longo prazo, a gente vai ver o Atlético Mineiro brigando lá em cima na tabela e o Mirassol brigando lá embaixo. Então aqui é bem provável que a gente tenha dentro do campo essa lógica acontecendo aí do time tecnicamente melhor conseguir colocar seu jogo, e a gente vê aí o Mirassol oferecendo uma possibilidade de correção de preço nessa odd aqui, beleza? Bom, voltando aqui então, a gente tem depois às 18h30 também Ceará e São Paulo. Ceará jogando dentro de casa é uma equipe forte, é uma equipe que conta aí com o apoio da sua torcida, né? O São Paulo está na 10ª colocação, o Ceará está na 5ª colocação. A diferença entre eles é que o Ceará tem... Os dois têm 7 pontos, o São Paulo tem 4 empates e 1 vitória, o Ceará tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, né? Então, apesar deles terem uma pontuação parecida, o São Paulo ele é um time um pouco mais linear, o Ceará é um time que oscila bastante, né? Quando joga fora de casa, geralmente não consegue somar pontos, né? Os pontos que o Ceará... as derrotas do Ceará são as duas fora de casa, né? E o São Paulo, dentro ou fora de casa, mantém basicamente a mesma performance, né? Empatou em 0-0 com o Sport, empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro, empatou em 1-1 com o Cruzeiro, empatou em 2-2 com o Botafogo. Então, independente da qualidade do time que o São Paulo enfrenta, tá mantendo mais ou menos aquele mesmo padrão de futebol. Então, aqui a tendência é que a gente veja mais ou menos a mesma coisa se repetindo, tá? Pode ser que o São Paulo engrene, a gente tem visto o São Paulo aí na Libertadores fazendo alguns jogos um pouco melhores, né? Mas o time tem alguns desfalques importantes também aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada. A gente ainda não tem as escalações aqui para poder analisar, mas a gente tem aí o São Paulo com o Oscar fora, com o Lucas Moura fora, com o Caleri fora, né? Jogadores importantíssimos aí do meio para frente na equipe do São Paulo não estão disponíveis aí, então isso pode pesar bastante também para que a gente tenha aí um jogo bem difícil do São Paulo contra o Ceará, tá? Para mim, lei São Paulo aqui pode ser uma entrada interessante, mas pode abrir para gols aqui, caso saia um gol cedo, né? Caso a gente tenha um gol ali até os 20 minutos, essa linha do 2,5 aqui fica interessante da gente trabalhar, tá? São poucos os jogos nesse começo de campeonato aqui onde a gente vai ter um cenário bom para over, né? São 2 ou 3, às vezes 4 jogos no máximo por rodada que a gente tem um cenário mais over aparecendo. Esse é um dos jogos onde pode acontecer. Sport e Fortaleza, a gente tem um clássico do Nordeste aqui, onde a equipe do Sport é a lanterna do campeonato, não venceu ainda, teve um empate, 4 derrotas, e o Fortaleza também não vem fazendo uma campanha muito boa, né? Começou vencendo no campeonato e depois empatou e depois começou a perder aqui, perdeu para o Vitória, um jogo aqui onde a gente também tem uma rivalidade local aí do Nordeste, né? As duas equipes se enfrentam bastante, e perdeu para o Palmeiras, aqui um resultado normal. O Palmeiras é a melhor equipe do campeonato a nível de performance, já está lá na liderança, mas o time do Fortaleza oscila bastante também, perde pontos para adversários importantes. É claro, a gente tem que entender que num contexto aqui
do Fortaleza estar disputando competições sul-americanas aqui também, tem o foco da equipe também voltado para outras competições, né? Então, isso também entra em consideração quando a gente fala desse calendário mais apertado aqui, que o elenco do Fortaleza também não é um elenco muito variado, é um elenco bem enxuto, né? Então, isso também entra na nossa conta aqui quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Mas para mim aqui, mesmo como visitante, o Fortaleza tem como fazer um bom jogo. O time do Sport, para mim, já se mostrou aí um time bastante insuficiente para jogar contra os adversários do futebol brasileiro nessa temporada. É um time que tem um que outro jogador aí de um pouco mais de destaque, mas não tem um volume de entrosamento técnico suficiente para conseguir combater aí contra as equipes do futebol brasileiro que estão cada dia evoluindo mais, né? E é o caso da equipe do Fortaleza, né? Que a cada jogo aí que vem se ganha confiança. O Fortaleza venceu, por exemplo, aqui, empatou com o Internacional, empatou com o Mirassol, né? Essa derrota para o Vitória aqui foi complicada. Conseguiu um empate aqui contra o Bucaramanga, né? Pela Libertadores. Então a gente tem aqui um time que vai crescer ao longo da temporada aí, e eu acho que é tecnicamente bem melhor que o Sport, tá? Um Leia ao Sport seria a minha sugestão para trabalhar nesse jogo, portanto. Beleza? Para fechar, a gente tem um clássico carioca aqui, um grande jogo também, às 21 horas, Botafogo e Fluminense. O Fluminense é o terceiro colocado do campeonato com 10 pontos, o Botafogo é o 15º colocado com 5 pontos, então a gente tem uma diferença já de 5 pontos aqui entre as duas equipes, né? O Fluminense que vive uma grande fase depois que trocou o seu treinador, o Renato assumiu e o Fluminense começou surpreendentemente aí, ou não tão surpreendentemente, né? Mas mudou a sua filosofia e conseguiu ter um rendimento já muito rápido de remobilização, né, do seu elenco aí, para conseguir buscar uma recuperação do seu futebol. Venceu 3 seguidas no Brasileirão, depois empatou aqui contra o Vitória. Também o Vitória mais uma vez aqui tirando pontos de algumas equipes lá do topo da tabela, né? Então temos aqui uma situação muito interessante para analisar esse contexto. O Botafogo ainda não teve aquele encaixe, ainda não teve aquela liga que a gente esperava que o Botafogo tivesse no começo desse campeonato aí, com um treinador novo assumindo, com uma nova ideia de jogo sendo aplicada também, né? Então o Botafogo vem nessa de tentar encontrar o seu melhor jogo. É claro, jogando dentro da sua casa, o Botafogo vai ser sempre favorito, né? É o atual campeão brasileiro, é um time que tem um elenco aí muito interessante também. Apesar de ter perdido peças importantes, o time do Botafogo ainda tem um elenco muito forte, ainda tem muita qualidade, e o fator casa aqui naturalmente faz bastante diferença também. Então a gente pode ver aqui um jogo muito movimentado. Esse aqui é outro tipo de jogo que eu gosto para gols também. Linha tá em 2,37, gosto dessa linha de gols aqui. E também um lei Fluminense aqui ao longo da partida, caso o Botafogo consiga ter o domínio das ações aí. O time do Fluminense é uma equipe que não deixa o adversário jogar tanto com a posse da bola, né? É um time que briga pela posse da bola, mas se o Botafogo conseguir manter a bola no seu controle, provavelmente vai ter mais vantagem em cima do Fluminense, certo? Então, over goals ou lei Fluminense nesse jogo aqui. Beleza? Essas foram as minhas dicas então para os jogos desse sábado. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Tamo junto, nos vemos no próximo conteúdo. Valeu, um grande abraço e até lá.